E aí pessoal da NET, aqui é o Felipe de novo no canal Mundo C. Estamos de volta com mais uma análise de capítulo. Vamos falar sobre o capítulo de 50 de Darkwing, né? E depois desse capítulo a gente vai ficar atual com Darkwing por um bom tempo, né? Até que lance o capítulo 51 no mês de maio, tá? Esse capítulo vai ser um capítulo de muitas revelações, né? Um capítulo onde nós teremos a revelação de um novo cavaleiro e também de um novo receptáculo, né, nesse capítulo. E essa decisão que o autor tomou, né, que os autores tomaram nesse capítulo, para mim é uma decisão que vai encurtar o fim do mangá, tá? Então é basicamente isso, tá? Gente, se vocês quiserem, tá? Vocês puderem, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e manda o vídeo pros amigos de vocês que podem ter mais interesse no universo de Saint Seiya, Cavaleiros do Zodíaco. Se você quiser ver vídeos como esse, de maneira antecipada, e outros vídeos exclusivos que eu vou fazer, né? Você pode entrar no grupo de membros a partir de R$2. R$2 só, você entra no grupo de membros e me ajuda muito. Então clica aqui no Seja Membro, né, e assina o canal Mundo C. Se você quiser me ajudar de maneira indireta, você pode comprar mangás e produtos de Saint Seiya como esse aqui no Amazon, e você compra coisa pra você, né? Coisa de Saint Seiya pra você, e me ajuda de maneira indireta, mas comprando pelos links que eu colocar aqui na descrição deste vídeo, né? Pessoal, vamos lá então falar sobre o capítulo 50 de Saint Seiya Hades Darkwing, a ascensão do Demiurgo. Vamos lá! Gente, é o seguinte, né? A gente parou no momento que a Amazona mais inconsequente da franquia, que é a Kogetsuki de Libra, né? Ela ataca já chega na voadora, já chega atacando, ela ataca o Alfred de Peixes, né? E o Alfred, ele toma de surpresa aquele ataque ali, né? E a gente começa a conhecer um pouco mais sobre o Alfred de Peixes, né? A gente sabe que nesse momento a gente tem certeza, os personagens têm certeza que ele está a favor do Demiurgo, tá? Mas ele falou uma coisa interessante aqui também, ele tem muita curiosidade sobre os ataques dos Cavaleiros de Ouro. E a motivação do Alfred foi se tornar um Cavaleiro de Ouro para tomar os golpes dos Cavaleiros de Ouro. É isso que eu entendi? Eu achei uma coisa muito imbecil, tá? Mas tá bom, né? Você criou uma motivação diferente de outros personagens da franquia, tá? Você virou Cavaleiro de Ouro pra apanhar, beleza, né? Então ele acha belo, né, essa questão do apanhar, né? E a Libra vai lá e ataca de novo, dá porrada de novo no Alfred. E uma coisa interessante que foi colocada no quadrinho ali é que, não sei se foi tradução errada, tá? Um abraço pro pessoal da Kurumada Legends, que sempre ajuda, sempre traduz os mangás pra gente. Viu o JBC, viu o New Pop, né? Se vocês quiserem que Saint Seiya cresça mais no Brasil e vocês quiserem ganhar mais dinheiro, tragam os outros spin-offs pra cá, né? Nós estamos prontos para ajudar, dando suporte, comprando Rise of Poseidon, Darkwing, Saint Maria e Episódio G, tá? Mas voltando ao quadro. O quadro parece que diz que a Eulalia é discípula da Kogetsuki. É isso que eu entendi? A Libra é mestra da Escorpião? Escreva aqui embaixo, quem costuma ler em inglês ou em espanhol, para ver se é isso mesmo. Eu não fui checar as outras traduções, tá? Mas me tira essa dúvida aí. Vou pedir ajuda pro pessoal do canal Mundo Seiya, para vocês me ajudarem a entender o que aconteceu aí. Mas enfim, gente, o Alfred aparentemente vai morrer, tá? De tanto uma porrada forte da Kogetsuki. E ele fala bastante sobre a beleza da morte, tá? Agora, o mais interessante é que aparentemente a Kogetsuki também vai morrer, tá? Então nós temos a morte de dois personagens aqui, Kogetsuki e Alfred, né? A Kogetsuki vai morrer por causa do veneno, aparentemente, tá? Pode ser que não morra no final das contas. E o Alfred vai morrer por conta das porradas que tomou, né? A não ser que sejam curados ou aconteça alguma coisa, né? E é isso, tá? A gente tem o fim de dois personagens rapidamente aí. Isso que me faz achar que esse mangá tá caminhando pro final, tá? Não sei, talvez vai terminar esse arco agora e o próximo arco vai ser o final, mas eu acho que esse arco aqui já é o final, porque estão acontecendo coisas aí que, na minha opinião, estão encurtando
o fim da obra, o que liga com o outro vídeo que eu fiz, tá? Sobre a nova era dos spin-off, né? Bom, os outros personagens, a Eulalia, né, o Vasílio, vão chegar lá na sala do mestre, né? E vão se reverenciar ao mestre, né? E, gente, o mestre, né, ele vai receber eles de maneira muito esquisita, né? Porque o mestre ali, ele vai estar com uma aura sombria em volta dele. Nós sabemos que o mestre é traidor, né? Assim como no clássico, nós temos o mestre, nós temos o peixes e nós temos câncer como traidor. E inclusive Capricórnio, que estava escondido vendo toda a conversa lá atrás no outro capítulo, que deve aparecer em algum momento, mas eu acho que dessa vez redimido. Acho que o Capricórnio vai enfrentar o mestre de novo, mas enfim, vamos esperar para ver, né? Então o mestre vai se revelar como o Demiurgo. Então o mestre vai incorporar o Demiurgo ali, né? Agora, minha dúvida, se o mestre já era o Demiurgo, por que o Demiurgo precisou encarnar no Sojiro de Gêmeos? Por que precisou fazer todo aquele ritual para o Demiurgo encarnar, né? Ou foi recente? Eu acho que ficou um pouco mais explicado, né? O que dá para entender é que ele encarnou, ele foi liberto, aí ele entrou na dimensão e encarnou no Sojiro. Aí depois que ele saiu do Sojiro, ele foi pro mestre. É isso que eu entendo. Então o mestre não tá desde o início servindo ao Demiurgo? Ou ele tá desde o início servindo ao Demiurgo? Não sei, escrevam aqui nos comentários se você entendeu também melhor do que eu, né? Além de ser o Demiurgo, ele também é um cavaleiro de Sagitário, o que justificaria ele controlar a armadura falsa de Sagitário naquele momento, lembra? Mas isso aí já era bem antes do Demiurgo ser liberto e bem antes dele encarnar no Sojiro de Gêmeos, né? O que nós vemos também aqui, gente, é um Demiurgo muito mais nervoso do que o Demiurgo que conversou, o Demiurgo Pacífico, que conversou com o Sojiro, né? Ele está aí extraindo a alma de Atena, tá? Ele está aí extraindo a alma de Atena, né? Então ele está falando com muito mais agressividade nesse capítulo, tá? E aí a gente começa a parte do combate, né? A Eulalia vai tentar atacar, né, com a Scarlet Needle, com a Agulha Escarlate, porém não adianta, tá? Por que não adianta? Porque, gente, porque o Demiurgo é o criador. Ele simplesmente faz assim e o golpe some. Ele apaga o golpe de Eulalia, né? E ataca com um trovão atômico, né? Então Eulalia some, o golpe dela some e ele ataca com o trovão atômico. Então teoricamente não tem como derrotar o inimigo que faz o seu golpe desaparecer, né? Você vai dar o golpe, ele faz assim, o golpe some. Fim, né? O Shoichiro de Wyvern junto com a Pandora, eles vão já atravessar as 12 casas e eles vão chegar lá na sala do mestre, né? Provavelmente eles passaram pelo Alfred e pela Kogetsuki, que já estão mortos, né? Então assim, olha, lá atrás ficou o Tristan, ficou o Teseus, ficou o Ain de Touro, tá? E agora, e Sojiro de Gêmeos, bom, e o Shoichiro com a Pandora chegaram, tá? Provavelmente os outros Cavaleiros de Ouro vão subir também, tá? Mas nesse momento não, né? E aí o mestre diz que ele não vai permitir que o ritual de tirar a alma de Atena seja interrompido. Vamos lembrar que esse ritual que ele está fazendo vai destruir a Catleia, tá? Vai destruir a Catleia. Bom, e aí a gente vai encerrar o capítulo, porque ali nós temos Cavaleiros de Ouro, tá? O Sojiro de Gêmeos chegou, ele tá lá assim, gente. Foi, na verdade, o Ain e o Teseus e o Tristan que ficaram lá para trás, né? Então nós vamos ter aí uma exclamação de Atena, né? Eles vão usar o golpe proibido, vão perder toda a honra deles. Nós temos aí Eulalia, Vasílios e Sojiro. Eles usarão o golpe proibido, a exclamação de Atena, e vão tentar derrotar assim o Demiurgo, tá? Isso vai acontecer no próximo capítulo, por isso que eu tô achando que vai acabar. Nós estamos aí em últimos momentos do mangá, na minha opinião, tá? Pode lutar todo mundo ali. O Matsuri, né, que também tá por ali, né? O Virgem tinha deixado ele passar. Não quis lutar com ele, né? Praticamente não quis lutar, entre aspas, tá? Então,
o Matsuri também tá ali. Então todos os personagens importantes estão ali, tá? Resta saber qual que vai ser o papel de Hades nessa história, o Hades, né? O Hades em si. Talvez nós tenhamos outro arco, tá? Mas talvez seja esse arco e o próximo sendo o último arco. Escreva aqui o que vocês acham. Um abraço, até mais, pessoal. Tchau, tchau.